E se uma simples fotografia sua pudesse ser transformada em algo falso, íntimo, impossível de controlar? Olha, essa é provavelmente a questão que mais define o nosso atual nível de vulnerabilidade tecnológica. Porque, sabe, nós cruzamos uma linha que não tem volta. Com certeza. A tecnologia de inteligência artificial, ela deixou de ser uma ferramenta de laboratório e se transformou, de uma hora para outra, numa máquina capaz de distorcer imagens rotineiras, pegando o rosto de qualquer pessoa e transformando isso numa arma de manipulação brutal. O que parecia um episódio distópico de ficção científica até ontem, hoje está no celular de qualquer um. Exatamente. E é por isso que a nossa missão nesta exploração profunda de hoje é desvendar os bastidores de uma decisão histórica. Nós vamos investigar a fundo a recente medida da União Europeia, que está tentando colocar um freio de emergência nesse uso mais sombrio da inteligência artificial. É um freio muito necessário, diga-se de passagem. Pois é, como a lei consegue correr atrás de um código de computador que se atualiza a cada minuto? É isso que vamos descobrir. E antes de mergulharmos nessa análise, se você curte conteúdo sobre tecnologia, ciência, notícias, já deixa o like e se inscreve no canal porque toda semana tem episódios novos por aqui. E eu diria que é um momento exato para essa investigação. Porque nós não estamos mais falando apenas de um debate sobre inovação lá num Vale do Silício distante, sabe? Sim, a coisa ficou muito mais próxima de nós. Exato. O que está em jogo agora é a dignidade humana básica. A barreira de entrada para criar um conteúdo destrutivo, ela basicamente caiu para zero. Vamos desempacotar isso, porque o ponto aqui é justamente esse acesso. Vamos falar um pouco sobre o elefante na sala, os deepfakes. Isso. Quem acompanha a tecnologia já conhece o termo, né? Nós sabemos que é a manipulação de imagens por inteligência artificial, mas o que me intriga de verdade é a mudança de cenário. Porque até uns 2 ou 3 anos atrás, para fazer um deepfake convincente, a pessoa precisava de um computador superpotente, baixar repositórios complexos... Treinar redes neurais por horas, às vezes dias inteiros. Isso, era um trabalho técnico super denso. E hoje? Hoje, basta digitar uma frase. E aí que está a verdadeira mudança de paradigma. Porque a tecnologia em si, ela não é nova. As redes neurais já faziam esse mapeamento facial de extrair um rosto e colar em outro contexto forjado há algum tempo. Mas a ruptura foi a democratização brutal da interface. A transição daquele software complexo para os chatbots de consumo em massa. A inteligência artificial hoje, ela não exige que o usuário saiba programar. Ela exige apenas que o usuário saiba pedir. Só escrever um textinho ali e pronto. Exatamente. E quando o pedido é malicioso, o sistema simplesmente obedece em questão de segundos, com um nível de hiperrealismo que destrói qualquer capacidade do olho humano de duvidar. É bizarro. É como um sequestro de identidade visual em massa. E, sinceramente, tem uma ironia muito sombria em como a teoria virou prática recentemente. Como assim? Aqui é que a coisa fica realmente interessante, ou preocupante, para ser mais exata. O caso que realmente forçou a mão das autoridades europeias envolveu um assistente virtual muito específico, o Grok. Ah, sim. O caso do Grok. Desenvolvido pela empresa xAI. Isso foi o catalisador absoluto dessa crise institucional. Conta um pouco mais sobre como isso escalou. Claro. O que aconteceu na prática foi que essa ferramenta foi lançada com uma proposta de ter menos filtros de moderação do que os concorrentes. Uma vibe mais sem limites, né? Isso, a ideia comercial era oferecer uma inteligência artificial mais livre, digamos assim. O resultado factual, no entanto, foi que usuários começaram a utilizar o sistema para gerar imagens falsas, explícitas e hiperrealistas de mulheres e crianças. Caramba! Foi pesado. Eles pegavam fotografias reais do dia a dia e o sistema manipulava os pixels para gerar nudez e contextos sexualizados, tudo obviamente sem o menor traço de consentimento. Mas, repara numa coisa, a ironia que eu mencionei é justamente essa. Uma ferramenta que é comercializada com essa aura de rebeldia, de ser voltada para a liberdade absoluta de expressão, esbarra imediatamente na necessidade de regulação governamental. Porque não consegue lidar com a decência humana básica, né? Exato. A indignação não cruzou fronteira só porque era uma falha técnica no código.
Cruzou porque pessoas reais, não avatares de videogame, pessoas reais estavam tendo suas identidades violadas. E a escala disso foi sem precedentes. Não foi um problema isolado de um fórum obscuro na internet que ninguém conhece. Tomou proporções globais. Tomou. A repercussão internacional forçou a abertura de investigações formais dentro do bloco europeu. Deixou de ser um problema de termos de uso de uma plataforma e escalou por uma questão de proteção civil urgente. Mas olha, vamos dar um passo para trás aqui. O Photoshop existe há décadas, certo? Fotomontagens rolam desde que a fotografia foi inventada. Por que o pânico absoluto agora? O que faz o deepfake ser classificado como essa arma terrível? A diferença está na escalabilidade e na perfeição da farsa. Com o software de edição tradicional, criar uma montagem perfeita exige habilidade, exige tempo, talento. A fricção é alta. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Com a inteligência artificial, a fricção é zero. Para ilustrar o alcance dessa vulnerabilidade tecnológica, o caso documentado que mais mexeu com as estruturas do poder europeu envolveu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Nossa, eu lembro de ler sobre isso. Pois é. Imagens falsas com a aparência dela, em contextos totalmente explícitos, começaram a circular massivamente nas redes. Ela mesma veio a público denunciar, chamando abertamente o deepfake de uma ferramenta perigosa. Certo, mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Ela é a primeira-ministra da Itália. Ela tem acesso a equipes de segurança digital, relações públicas e a mídia inteira pronta para desmentir qualquer vídeo falso. É, um suporte que quase ninguém tem. Exatamente. E o cidadão comum? Se eu ou você ou qualquer pessoa ouvindo a gente agora tiver o rosto jogado em um vídeo íntimo falso no grupo do trabalho, o estrago é irreparável. Ninguém vai convocar uma coletiva de imprensa para nos defender. E é exatamente essa constatação que mudou o tom das negociações políticas em Bruxelas. A percepção de que, se uma chefe de Estado não consegue impedir que sua imagem seja sequestrada e monetizada em um formato abusivo, imagina o cidadão comum. Está completamente desprotegido. Totalmente. O alerta vermelho soou porque a vulnerabilidade se provou universal. O dano psicológico, a destruição de reputações locais, isso começou a acontecer em escolas, em escritórios, em cidades pequenas. Não era mais ficção. O que nos leva ao ponto de ruptura. 7 de maio de 2026. O dia em que a União Europeia e o Parlamento Europeu decidiram que chega de autorregulação. Eles chegaram a um acordo histórico para proibir essas práticas. Foi um marco, sem dúvida. Mas, e aqui eu realmente preciso da sua ajuda para entender a logística da coisa. Como você bane matemática? Como assim? Porque a inteligência artificial, no fundo, são pesos, matrizes e cálculos. Modelos de código aberto já existem nos discos rígidos de milhares de pessoas pelo mundo todo. A União Europeia não está simplesmente, gritando com uma nuvem passageira. Então, o que tudo isso significa na prática? É uma excelente pergunta e toca bem no coração da viabilidade dessa lei. A legislação ela não está tentando apagar a matemática da existência. Isso seria impossível. O que o acordo de 7 de maio faz é focar comercialmente nos provedores. Entendi. Indo na fonte do dinheiro. Exato. As autoridades baniram o uso e a oferta por parte das plataformas de ferramentas de inteligência artificial capazes de gerar essas imagens sexuais sem consentimento. Eles desenharam a lei mirando em serviços comerciais. E eles foram específicos no texto. Extremamente específicos. Sistemas que gerem conteúdos pedopornográficos, que exibam partes íntimas de pessoas identificáveis, ou que coloquem essas pessoas em atos sexuais não consentidos, estão terminantemente proibidos de operar dessa forma no mercado europeu. Então a ideia não é, caçar o usuário anônimo no porão de casa, mas sim forçar gigantes da tecnologia que vendem o acesso a esses modelos a construírem portas blindadas. E perfeito. A responsabilidade mudou de lado. Historicamente, a internet operou muito na lógica de que a plataforma não é responsável pelo que o usuário cria. É o velho debate sobre ser apenas o mensageiro. Sim, aquela coisa de que a rede social é só um outdoor e não o autor da mensagem. Isso. Mas a nova lei inverte isso para a inteligência artificial generativa. A plataforma se torna corresponsável se a ferramenta dela nativamente,
permite a geração de um deepfake criminoso. Mas é justo culpar a plataforma? Pensa bem, se você parar para tomar um café e pensar sobre isso, se eu compro uma caneta e escrevo uma carta ameaçadora para alguém, a polícia não vai bater na porta da fábrica de canetas. O argumento da indústria geralmente é esse mesmo. Então, por que, no caso da inteligência artificial, o desenvolvedor é punido pelo comando que o usuário digitou? Porque inteligência artificial não é uma caneta passiva, sabe? Ela é uma colaboradora ativa na criação. O usuário que digita cria uma imagem falsa da pessoa X, não desenha a imagem. Faz sentido. O esforço braçal é da máquina. Quem pinta os pixels, quem entende a iluminação, a textura da pele e gera o hiperrealismo é o modelo da empresa. A plataforma está fornecendo não apenas a tinta, mas o artista. E é por isso que o relógio já está correndo para essas empresas. Existe uma data limite agora, não é? A lei exige uma adaptação rápida. Sim, a contagem regressiva termina no dia 2 de dezembro de 2026. A partir dessa data, qualquer empresa que desenvolva essas tecnologias precisará implementar mecanismos de segurança ativos. A prevenção passa a ser uma exigência de design. Exatamente, segurança por design. E aqui a gente entra na lama técnica da coisa. Como isso funciona na prática? Porque nós estamos falando de mentes digitais que foram arquitetadas desde o dia zero para não terem limites criativos. É o paradoxo da inteligência artificial generativa. Sim, um gerador de imagem aprende associando palavras a bilhões de pixels. Como o algoritmo diferencia uma solicitação para criar uma imagem de saúde, ou, sei lá, um nu artístico renascentista, de um conteúdo que viola a lei de não consentimento, como você ensina ética para uma calculadora? Esse é o desafio de engenharia colossal que as empresas precisam resolver até dezembro. E olha, a resposta curta é que você não ensina a ética ao modelo original. Não. Não. Colocar regras morais em uma rede neural que foi treinada para ser infinita é como tentar construir uma cerca usando água. Nossa, ótima analogia. A solução técnica que a indústria está adotando não é mudar o gerador de imagens por dentro, mas sim criar um segundo sistema em volta dele. É o que chamamos de classificadores ou filtros de moderação semântica. É como se fosse um segurança de balada, contratado só para vigiar o que o algoritmo principal está fazendo. Perfeita analogia. O usuário digita o comando. Esse segurança lê o texto primeiro e decide se a máquina pode começar a trabalhar. Se o texto passar, a máquina gera a imagem lá nos bastidores. E acaba por aí? Não. Antes de mostrar essa imagem para o usuário final, o segurança olha para os pixels girados e verifica se aquilo parece um rosto real, humano, acoplado a um corpo sem roupas. Se o tal segurança digital identificar a violação, ele bloqueia a entrega e exibe uma mensagem de erro. Uau! É literalmente um modelo de inteligência artificial treinado exclusivamente para policiar outro modelo. Exatamente isso. Incrível. Então, as empresas vão ter que gastar o dobro de processamento só para manter a ferramenta dentro da lei europeia? E, se conectarmos isso a um cenário mais amplo da geopolítica, a gente percebe que a Europa não acordou num dia de pânico e resolveu proibir o Grok e os deepfakes do nada, né? De forma alguma. A proibição é apenas a ponta do iceberg de uma legislação massiva. Ela é uma atualização do famoso AI Act, a Lei Europeia de Inteligência Artificial que foi formalmente aprovada 2 anos atrás. Que já era enorme. Gigantesca. Esse é o pacote de regras digitais mais abrangente do mundo. O que aconteceu agora foi que a realidade tecnológica acelerou tanto e de um jeito tão imprevisível que aquele pacote de 2 anos atrás precisou de um puxadinho de emergência. A ameaça se tornou aguda rápido demais. Nós estamos basicamente assistindo em tempo real a corda esticar entre inovação tecnológica e direitos fundamentais. A União Europeia sempre tenta ser a xerife da internet, regulando antes de inovar. Mas o risco do abuso se provou tão alto, tão rápido, que a autorregulação virou piada, certo? A autorregulação implodiu, para ser honesto. A ideia de que as empresas iriam, por pura boa vontade, limitar o próprio potencial de lucro para proteger cidadãos anônimos caiu por terra. Caiu por terra quando ferramentas como o Grok entraram no mercado priorizando o engajamento acima da segurança. E o mercado recompensou isso inicialmente. Exato. O choque de realidade foi necessário.
Mas sabe de uma coisa? Tem um contraste gigantesco nessa lei europeia que eu achei fascinante na nossa pesquisa pré essa investigação. As autoridades fatiaram o problema de um jeito curioso. A abordagem foi bem segmentada. Sim, o deepfake sexual tomou um freio imediato, né? Proibição total e sumária. Mas e o resto da inteligência artificial? Os algoritmos que operam em áreas críticas da sociedade. Ter essa diferenciação é onde a política encontra a ciência. Os eurodeputados e os países do bloco chegaram a um acordo paralelo para adiar as regras definitivas sobre os chamados sistemas de inteligência artificial de alto risco. Alto risco seria o quê, na prática? Porque, para mim, um deepfake já soa como alto risco. Alto risco, no jargão deles, envolve sistemas usados em triagem de saúde hospitalar, algoritmos de segurança pública que monitoram infraestruturas de cidades e ferramentas que impactam diretamente os direitos fundamentais. Tipo o quê? Tipo, inteligência artificial fazendo seleção de currículos para empregos ou sistemas que decidem a concessão de crédito em bancos. Pera, isso é muito revelador. Eles adiaram a regulação das coisas que podem literalmente decidir se você consegue um empréstimo ou se sobrevive a um diagnóstico médico, mas proibiram a geração de imagens falsas imediatamente. Por que esse descompasso no calendário? Porque a natureza do risco é completamente diferente. No caso de uma inteligência artificial que analisa radiografias médicas para detectar câncer, existe um potencial de benefício social gigantesco. Sem dúvida, pode salvar milhões. Exato. Se a União Europeia criar uma lei dura demais, rápida demais, eles podem impedir o desenvolvimento de uma tecnologia que salva vidas. Eles precisam de mais tempo para estudar como auditar esses sistemas médicos sem asfixiar a ciência. O adiamento, nesse caso, é uma medida de cautela. Faz todo sentido. Enquanto o sistema médico tenta curar, o deepfake sexual não tem absolutamente nenhum ângulo de benefício social a ser preservado. Não existe uso legítimo, construtivo ou positivo em falsificar a intimidade de uma pessoa sem o consentimento dela. É um uso puramente destrutivo. A destruição é puramente predatória. Exato. Então o legislador pode simplesmente bater o martelo e dizer acabou, sem medo de estar atrasando o progresso da humanidade. É isso mesmo. A urgência da violação da privacidade não permitiu espera. A tecnologia avançou sobre a esfera mais íntima da identidade humana e a lei tentou erguer esse escudo institucional antes que o dano sistêmico se tornasse reversível. É uma corrida contra o tempo, onde os legisladores estão aprendendo engenharia de software na marra. E isso encapsula muito bem o que descobrimos hoje. A inteligência artificial deixou de ser um software utilitário como um editor de planilhas de antigamente. Ela se tornou um motor de redefinição da realidade. Uma definição perfeita. Os nossos dados mais primitivos, a nossa voz, o contorno do nosso rosto, os nossos traços físicos, tudo isso foi transformado em matéria-prima manipulável. O que nós estamos vendo com a União Europeia, com essa contagem regressiva até dezembro de 2026, não é apenas uma tentativa de regular o mercado. É muito além de economia ou tecnologia. Sim, é uma tentativa desesperada de construir muros de proteção num território digital onde a verdade perdeu seu valor de face. E o sucesso ou o fracasso desses muros vai ditar as regras de convivência da sociedade nas próximas décadas. A tecnologia democratizou a mentira perfeita. E agora a lei está tentando democratizar a defesa contra ela. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha gigantesca. Se a gente precisar de inteligência artificial para policiar a inteligência artificial, e se as empresas precisarem construir defesas cada vez mais paranoicas para barrar a criatividade destrutiva dos usuários, nós entramos num labirinto psicológico bem complicado. Porque, no fim das contas, quando uma imagem deixa de ser prova da realidade, como saberemos em quem confiar?